A inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 15, dia 4 de fevereiro de 2026. De modo que Tibério César tinha um ditado que dizia que era vergonhoso para um homem com mais de 60 anos estender a mão a um médico, considerando que era apropriado que ele então se contentasse em morrer. Mas ainda assim, se ponderarmos bem a questão, o caso dos idosos não é tão desesperador quanto parece, pois, continuando com o nosso método anterior, é evidente que muitos outros, além dos idosos, são privados dos meios da graça, alguns voluntariamente em empregos além-mar, alguns voluntariamente por seu próprio ateísmo e impiedade, alguns involuntariamente por doenças e outros obstáculos. E, por outro lado, diversas pessoas idosas foram capazes de comparecer ao serviço de Deus até o dia da sua morte. Assim, Aias, embora seus olhos estivessem voltados para a velhice, foi capaz de profetizar a esposa de Jeroboão. E Jacó pôde adorar a Deus apoiado na ponta de seu cajado. E João era evangelista aos 100 anos de idade. E havia Ana, viúva de quase 84 anos, todavia não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Lucas 2,37. Portanto, nem todas as pessoas idosas estão excluídas dos exercícios espirituais, e embora se tornem incapazes de frequentar as ordenanças públicas de Deus, ainda assim podem orar, suspirar e meditar em seus aposentos. E estes, procedentes de uma alma sincera e sensata, são muito aceitáveis a Deus. Quanto aos atos externos da religião, eles de nada valem sem a fé e o amor que se alojam no coração. Os atos imanentes da alma, que são compreender, meditar, querer e desejar, fazem o mesmo com perfeição. E onde a ação não pode ser feita, Deus aceita a vontade pela ação. O mais fraco e pobre velho ou velha pode ter altas meditações sob um teto baixo e um grande coração dentro de paredes estreitas. Nenhum idoso, portanto, deve ser desencorajado por sua incapacidade para o serviço de Deus, visto que ele conhece a sua estrutura. Lembre-se de que são apenas pó. O Senhor disse: quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e as suas línguas estiverem ressequidas de sede, então eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos. Darei-lhes fontes de água nos vales. Encherei o deserto de tanques de água. Rios alimentados por nascentes correrão sobre a terra seca. Isaías 41, 17 e 18. Isto é, na falta de suprimentos comuns, eu lhes darei apoio extraordinário. O deserto produzirá um tanque de água, em vez de qualquer filho de Deus morrer de sede. Quando não puderem esperar em Deus como antes, ele os aguardará para ser gracioso com eles. Virá a eles, os ensinará e os confortará. Seção 10. O 10º e último inconveniente da velhice é que eles ficam aterrorizados com a aproximação da morte, pois morte é uma palavra difícil de digerir para qualquer homem ou mulher. O filósofo a considerou, de todas as coisas terríveis, a mais terrível. O rei Ezequias tinha mais medo da morte do que de todo o exército de Senaqueribe. Ora, a velhice é vizinha próxima da morte. A perspectiva da morte está sempre diante deles. Isso não é muito agradável.
A maioria dos homens, diz Sêneca, vive miseravelmente dividida entre o medo da morte e as misérias da vida. Não está disposta nem a viver, nem a morrer. Especialmente aqueles que já tiveram sua parte nesta vida e não fizeram provisão para a eternidade. Isto fez com que Luís da França se afligisse com todos ao seu redor para que evitassem mencionar a morte. O relato rigoroso que se segue à morte é a longa eternidade que a acompanha. Torna a morte um assunto gravíssimo. Não é de se admirar que a mão trema ao tomar aquele cálice, que os curará ou os exterminará. Agora, o velho está às portas deste lugar fatal. Embora um acidente possa trazer a morte repentinamente, embora uma doença possa trazê-la provavelmente, a velhice certamente atrás. Talvez restem 50 semanas ou dias em sua vida. Talvez apenas 45, talvez apenas 40, mas 30, sim, apenas 20. Como Abraão disse de Sodoma, não visto que a vida é duvidosa a cada momento, e nenhum mortal sabe em que vigília da noite será chamado ao julgamento e à eternidade. A pessoa que está a apenas um passo da morte deve estar, por medo da morte, em contínua escravidão. Mas o leão não é tão terrível quanto é pintado, nem a morte é tão formidável quanto muitos a retratam. Embora seja contra os desejos da natureza, ainda assim não é contra o curso da natureza. Amém? Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, que é a nossa passagem da morte para a vida eterna, chegando-nos até a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.